Alô, amiguitos, bem-vindos a mais um vídeo no canal do quadro Marvel de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Jonas e Homem-Formiga. Eu estava dormindo quando Deus falou comigo. Jonas. Vamos começar com Jonas. Jonas foi chamado por Deus para ir até uma cidade e pregar o evangelho dele, né? O evangelho de Deus. E ele decidiu ir até a cidade. Até o momento que ele descobriu que aquela cidade, ele não se sentiria bem pregando lá. Eu não queria ir a Nínive. Os habitantes são politeístas. Não conhecem o verdadeiro Deus. Eles são inimigos de Israel. Não me ouvirão. Então ele decidiu não ir e ir para outra direção. Então Deus fez com que o mar se agitasse e com que, né, o barco em que ele estava balançasse muito e tal, e causasse um problema lá. E aí eles jogaram Jonas no mar e toda aquela história. Aí a baleia veio, comeu ele, aí Jonas orou, se arrependeu. E aí depois ele conseguiu parar em uma ilha. E depois ele foi pregar o evangelho de Deus. E agora vamos para a história do Homem-Formiga. O Homem-Formiga, ele roubava, mas não roubava tipo assim, tô passeando aqui, aí vejo uma pessoa com celular e vamos pegar o celular. Não, ele roubava mansões. Pois é, mansões. E ele estava preso. E aí ele saiu da prisão e tudo mais. E aí o marido da ex-esposa dele, que é policial, falou pra ele parar de roubar, que ia dar problema depois pra ele, que ia ser mau exemplo pra filha dele, que senão eles iam na justiça e tudo mais, e a filha ia ficar com a ex-mulher. Então ele decidiu parar de roubar, até um dia que surgiu uma oportunidade dele voltar, surgiu a oportunidade de ele ir até uma mansão e roubar. E então ele decidiu ir, ou seja, ele desobedeceu uma ordem, que nem Jonas. E indo lá, ele na mansão, ele não achou nada lá, mas se você assistir o filme, você vai entender que todo esse processo dele ir até a mansão e roubar o traje faz parte da história, era importante para a história, para desenvolver a história. Mas, enfim, às vezes a gente olha para essa história, para as duas histórias e fala assim, mas que burros, por que eles não obedeceram às ordens? Mas isso acontece com a gente. Muitas vezes Deus fala pra gente fazer uma coisa, mas a gente não quer escutar e faz outra coisa totalmente diferente. Depois a gente acaba se dando mal com a coisa. E a lição dessas histórias que nós podemos tirar é que Deus tem um plano para nós. E nós devemos seguir a vontade dele, não as nossas vontades.